Olá, pessoal, boa noite. Acho que agora vai. Vamos ver aqui. Acho que agora foi ok. Esperar o pessoal voltar aqui. Acho que agora foi, né, turma? Então vamos lá. Boa noite a todos. Sejam todos aí muito bem-vindos a mais um estudo dessa noite, né, da nossa live. Deise, seja bem-vinda, minha amiga. Obrigado. Falou que agora ok. Boa noite, seja bem-vinda. Angelina, boa noite. Muitas vibrações. Muito obrigado. Muito bom ter vocês aqui. Agora deu certo. Enquanto vocês vão dando um oizinho aí, daqui a pouquinho eu leio aqui os comentários de vocês. Vamos dar os recadinhos aí da nossa live. Então, para a nossa live, nós vamos precisar de um copo, de uma jarra ou de uma garrafinha com água para fluidificação. Vamos pedir aí, né, que se tiver alguém doente na casa, na família, para separar a água de quem está doente, tá, pessoal? Para auxiliar o plano espiritual aí na colocação do remedinho, do fluido, tudo certinho. Vamos colocar os nominhos para vibração aí nos comentários, só mudando se é encarnado ou desencarnado, e também a nossa listinha de vibrações para os bichinhos de estimação, tá, pessoal? A gente recomenda que vocês, assim, evitem de assistir a live com muito barulho, com televisão ligada, outras coisas ligadas, que é um momentinho que a gente separa aqui para nós, para estudarmos, para refletirmos, para fazer nossas orações, tá? Então a gente pede para vocês buscarem o local mais tranquilo que for possível para vocês, tá? Vamos passar aqui o próximo. Nossa casa está funcionando, né? Às terças, quintas, às 20 horas, sexta-feira às 14 horas, domingo às 9, às 10 e às 11. Para o atendimento, para ir até nossa casa, a gente está pedindo, por favor, para agendar, tá, pessoal? Passa o nome completo, o dia e o horário que quer participar. Só estamos agendando 20 pessoas por horário por conta do protocolo da Covid, por conta que nosso espaço é bem menor. Então, precisamos, né, fazer esse procedimento para que não haja tumulto, aglomeração desnecessária. Nossas doações, né, pessoal? Nosso bazar funciona de segunda a sexta, das 13h30 às 17 horas. Aceitamos doações de roupa, sapato, utensílios domésticos de todos os tipos, certo? Então, quem puder nos ajudar comprando ou doando nosso bazar, a gente fica muito agradecido. Temos o projeto da Cesta Básica, 48 famílias assistidas. Aceitamos doações de alimentos não perecíveis: arroz, feijão, óleo, sal, farinha, macarrão, molho de tomate, café. Tudo isso a gente coloca na cesta básica. Também estamos incluindo na cesta básica itens de higiene: papel higiênico, sabonete, pasta de dente, sabão em pedra. Então, também quem quiser doar, também aceitamos. Nossa casa voltou já alguns, desde fevereiro, né? Desde março, com a evangelização infantil. Evangelização infantil não precisa agendar, só levar a criança lá das 8h30 às 10h30, tá? Esse horário a casa é todinha para as crianças, então nossa casa é um sobrado, então o pessoal usa o salão, usa o andar de cima, é um horário reservado somente para as crianças, tá? Então, se você tem seu filhinho pequeno, neto, sobrinho e queira levar na evangelização, é aos sábados, das 8h30 às 10h30, certo? Lembrando todo mundo que nós já estamos no novo endereço, né, pessoal? Rua Roque de Mingo, 431, a mesma rua, só que lá na parte de cima. Deixa eu dar uns oizinhos aqui. Ei, quanta gente bonita. Deise, eu dei um oizinho, Angelina, Eric, Meire, muito obrigado por estarem aqui na live na noite de hoje. Otília Colombo, Antônia Santos, Otília Colombo, boa noite. Seu Décio, um beijo para minha amiga Rosana. Airan, boa noite. Marlene Souza, boa noite. Carlinha, boa noite. Excelente estudo para nós. Regina Mobará, boa noite. Muito bom ter vocês aqui nessa noite para fazermos esses estudos aqui juntinhos, né? Muito bom. Vamos aí juntos agradecer a oportunidade que temos de conhecer um pouquinho mais da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus e de nos melhorarmos a cada dia, né? Sueli, boa noite, minha lindona. Muito feliz de ver você aqui.
aqui, bom demais. Muito bem. Pessoal, também durante a live, não só os nominhos aí para as vibrações, mas compartilhem, interajam, que é muito bom aí para nossa. Quanto mais vocês interagem e compartilham, mais nossa mensagem chega, né? O Facebook distribui para mais lugares o nosso vídeo. Antônio Carlos, boa noite, seja bem-vindo. Muito bom ter vocês aqui. E é isso aí, pessoal. Deu horário, vamos começar o nosso estudo de hoje fazendo aquela prece, né? Bem boa. Então vamos nesse momento, elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a equipe espiritual, em especial a equipe espiritual da Casa do Caminho, rogando a Deus e a Jesus a permissão para realizarmos esse estudo. Vamos pedindo auxílio de Deus, de Jesus, para o entendimento da nossa lição. Vamos também humildemente rogando auxílio dos espíritos amigos, que eles possam vir até o nosso lar, nos auxiliar também com o estudo da lição e também nos auxiliar no nosso tratamento espiritual, deixando aí, né, no final, no momento do passe, os remédios, tudo que a gente necessita. E assim já, certo da presença dos amigos espirituais e com nosso coração cheio de amor e boa vontade, vamos dar início a mais um estudo essa noite. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. É muito bom, né, pessoal? Chegou aqui também Valquíria, boa noite. Patrícia Siqueira, boa noite. Sejam muito bem-vindas. Então, a lição de hoje, né, pessoal, do livro Pão Nosso, já estamos aí na lição 138, a lição chama Vejamos Isso. Está baseada numa carta de Paulo, a primeira carta de Paulo ao povo de Corinto, né? Por isso que ele fala 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 17. E o versículo diz assim: Porque o Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, mas para que a cruz do Cristo não se faça vãs. Que forte é esse versículo, né, pessoal? A gente vai analisar aqui o que o Paulo nos trouxe nessa reflexão, é a questão de que de fato, por que Cristo, né, foi para a cruz? Que mensagem que ele quis trazer? O que ele espera de nós verdadeiramente? Então é sobre isso que a gente vai falar na lição de hoje. Então, na lição de hoje, o texto aqui, né, do Emmanuel, ele começa da seguinte maneira. Ele começa assim, ó. Geralmente, quando encarnados, sentimos vaidoso prazer em atrair o maior número de pessoas para o nosso modo de crer. E é verdade, né, pessoal? A gente parece que a gente tem a falsa ilusão, né, de que só a gente está certo, só o que a gente acredita está certo. Então, quando a gente encontra, assim, alguma coisa que a gente acredita muito, a gente quer obrigar que todo mundo acredite na mesma coisa que a gente. E isso não é bacana, né? Nós temos que respeitar o livre-arbítrio um dos outros. Somos invariavelmente bons pregadores e eminentemente sutis na criação de raciocínios que esmaguem os pontos de vista de quantos não nos possam compreender no imediatismo da luta. Então, o que ele está falando, né? Que a gente é bom pregador, mas que a gente quer ali esmagar o outro com a nossa ideia, né? A gente quer que ele compreenda naquela hora, naquele minuto, aquilo que a gente está falando. Mas não é assim, né, pessoal? Tinha uma outra lição aí, uns dias atrás, aqui do Pão Nosso também, ele falando que é a mesma coisa que a gente quisesse que uma criança de 5 meses saísse correndo, né? Então, tudo na vida tem o seu tempo e a gente precisa deixar de ser imediatista e a gente precisa começar a respeitar o outro urgentemente. No primeiro pequeno triunfo obtido, tornamo-nos operosos nas consultas aos livros santos, não para adquirir mais vasta iluminação, e sim com o objetivo de pesquisar nas letras urbanas das divinas escrituras, buscando acentuar as afirmativas vulneráveis de nossos opositores. Então, olha que poderoso que é isso que ele está falando, né?
que a gente quer adquirir, mas não é para a gente se iluminar, para a gente melhorar, é para a gente convencer o outro, é para a gente mostrar poder sobre o outro, né? Então, é uma coisa que a gente também precisa de tomar conta, né, pessoal? Qual que é o objetivo? Para que eu estou aprendendo as palavras do Cristo, se não para me melhorar, né? Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente a gente, principalmente eu aqui que estou nessa posição de falar de Jesus, né, para a vaidade não tomar conta. Então, para nós que somos expositores, professores, para a gente não cair nessa de, eu que converti todo mundo, olha como eu faço bonito. Não é isso, né? Isso não é importante. É claro que levar a palavra até os corações é muito importante, né? Fazer com que as pessoas se melhorem, né? Auxilie as pessoas nessa melhora, é claro que é muito importante. Mas, em primeiro lugar, a lição tem que ser para quem está falando, né? Então, não adianta nada eu pregar aqui um monte de coisa, falar da doutrina espírita e a hora que eu desligar aqui meu computador, eu fazer tudo fora do caminho do Cristo, né? Começar e ter uma conduta má, ter uma conduta onde eu prejudico as pessoas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que refletir no sentido de que a palavra do Cristo, as letras do Evangelho, elas são vivas e elas são transformadoras, mas essa transformação tem que ser para o nosso próprio bem, é para a gente melhorar. Aí vamos dar sequência aqui na leitura, né? O que ele fala? Eu achei esse exemplo aqui que ele dá no livro, assim, maravilhoso, né? Maravilhoso. Vamos pensar nisso aqui. Se os católicos romanos insistimos, se somos, né, católicos romanos, insistimos pela observância de nossos amigos a frequência da missa e dos sacramentos materializados, né? Então, eu já fui católica e acredito que a maioria de vocês que estão aqui nessa live também já foram. Que quando a gente é católico, tem que ir na missa lá todo domingo, ou todo sábado, todo final de semana, que se não for na missa, você não está cumprindo, né? Então, a gente tem todo esse ritual. Se adeptos das igrejas reformadas, exigimos o compadecimento geral ao culto externo. Então, também os nossos amigos evangélicos, eles têm que ir lá no culto toda semana, têm que cumprir com tudo direitinho, senão não vale. E se espiritistas, né, como nós, buscamos multiplicar as sessões de intercâmbio com o plano invisível. Mas será que é só isso, né? Será que é isso que vai nos levar junto de Deus? Será que é isso que realmente vai nos levar a melhora? Então, o que o Emmanuel fala? Semelhante esforço não deixa de ser louvável em alguma de suas características. Então, vai ajudar, não vai resolver. Todavia, é imperioso recordar que o aprendiz do Evangelho, quando procura sinceramente compreender o Cristo, sente-se visceralmente renovado na conduta íntima. Então, ele vai ser bom, vai ser melhor, porque ele aprendeu, porque ele se transformou. Não porque ele vai na missa todo domingo, não porque ele ia na casa espírita uma vez por semana e agora vai duas. Não é por isso, tá, pessoal? Então, ir até a igreja, o centro espírita, nos ajuda aqui a conhecer a palavra de Jesus, a refletir em nós mesmos. Mas só isso não basta. Tem que ter o nosso esforço de deixar as nossas más tendências de lado, de abrir mão de alguns vícios, né, nossos que a gente tem, abrir mão de algumas condutas, abrir mão de frequentar determinados locais, de falar determinadas palavras, de controlar os nossos ânimos, né, controlar os nossos sentimentos, de nos esforçarmos para meditar mais, orar mais, de nos esforçarmos para fazer coisas que refletem no bem comum, cuidar melhor do nosso lixo, por exemplo, se alimentar melhor, né, com comidas mais saudáveis, mais naturais, buscar menos desperdício das coisas. Então, é uma série de coisas que engloba ser cristão. Ajudar o próximo, fazer caridade, fazer trabalho voluntário. Então, um conjunto de coisas. Então, para eu ser um bom cristão, não me basta apenas frequentar algum lugar religioso
e tá tudo resolvido. Não, eu preciso fazer tudo isso, eu preciso me melhorar como ser humano de uma forma geral. Ai, Renata, mas o que que tem a ver religião com economizar água e luz? O que que tem a ver religião gerar menos lixo? O que que tem a ver religião onde eu já fui, já que eu já fui na missa ou na casa espírita uma vez por semana, eu também posso ir para os bar, para as baladas, acabar com o meu corpo físico com bebida, com cigarro. Não é isso. Então, isso que a gente está querendo representar aqui nessa lição, explicar aqui nessa lição. Que ir somente frequentar o local, né, o centro espírita ou a igreja, ou seja lá o que for, não nos transforma se não houver o esforço da nossa parte. Ah, Renata, então para eu ser um bom cristão, eu tenho que parar de fazer essas coisas que a gente sabe que são erradas? Sim, lógico, com certeza, né? Ai, Renata, como que eu vou dizer aqui? São tantas coisas, né? Eu tô com medo aqui de dar um exemplo e de repente ferir alguém. Mas são coisas para a gente se pensar, né? Então vou me colocar aqui como exemplo para não ferir ninguém. Eu já tenho procurado, por exemplo, policiar os meus ânimos, né? Eu sempre tive um costume muito feio de falar palavras, né, escandalosas, enfim. Então, agora fico aqui me esforçando para não falar. Também, né, pessoal, vocês veem pela minha bochechinha aqui que eu sou gordinha. Adoro fazer uma comilança, mas eu sei que comer além do que se deve prejudica, né? Causa malefícios para o meu corpo físico. E aí, causando malefício para o meu corpo físico, eu diminuo o meu tempo de vida aqui na Terra. E aí eu não estou sendo uma boa cristã, não estou acreditando no trabalho do Cristo. Então são muitas coisas, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Né? Quando eu não tenho paciência de ouvir aquele meu irmão que precisa da minha boa palavra, quando eu passo pelas pessoas que precisam de ajuda e eu tenho condições de ajudar e eu não ajudo porque eu não quero, né? Porque é diferente, você tem situações que você até quer ajudar, mas você não tem condições. Mas tem muitas outras que a gente tem e a gente finge que não vê, né? Então, é isso daí. Quando Jesus penetra o coração de um homem, converte-o em testemunho vivo do bem e manda-o evangelizar os seus irmãos com a própria vida. Já disse um pouquinho aí que eu falei, né? Desse conjunto todo. Então, a gente vai evangelizar não só através das palavras, não só que às vezes a gente vê a pessoa evangelizando, sabe de cor um monte de trecho do evangelho, às vezes sabe o evangelho inteiro de cor, sabe um monte de coisa da doutrina espírita de cor, e fala, mas não faz, não é um bom cidadão, não é um bom ser humano, não é uma boa pessoa com com as outras pessoas. Então é disso que ele está falando, que a gente evangeliza com com a nossa própria vida, com o nosso próprio exemplo, que é o próprio apóstolo Paulo, né? Ele pregou tudo aquilo que ele fez. Quando um homem alcança Jesus, não se detém pura e simplesmente na estação das palavras brilhantes, mas vive de acordo com o mestre, né? Isso aí que a gente falou aí. Exemplificando o trabalho e o amor que ilumina a vida, a fim de que a glória da cruz não se faça vã, né? Então, que o ensinamento de Jesus não passe batido, né? Que Jesus não tenha ido parar lá na cruz à toa, né, pessoal? Então, vamos sempre lembrar do que a gente já aprendeu sobre o Cristo, né? O momento que Cristo foi levado à cruz. Ele não bateu em ninguém, ele não gritou, ele não esbravejou, ele foi manso. E lá na cruz ainda pediu para Deus nos perdoar, que a gente não sabia o que fazia. A todo momento, em todos os seus ensinamentos, ele ensinou a união, a igualdade, não julgamento, o amor, né? Se a gente volta lá nas parábolas, por exemplo, a gente vai ter nas parábolas mostrando, né, da mulher pecadora, do apedrejamento, que ele falou que atire a primeira pedra aquele que não tem nenhum pecado. Então ensinou a gente a não julgar. Ele muitas vezes dividiu a comida, multiplicou ali o pão, dividiu o pão, ensinou a gente a dividir. Quantos doentes ele não perguntou se tinha dinheiro, se era rico, se era pobre, se era estrangeiro, se não era, ele simplesmente, de acordo com a fé da pessoa, ele curava, ele pregava,
Ele trocou os 10 mandamentos, ele trocou não, perdão, ele resumiu os 10 mandamentos, né? Amar ao próximo como a si mesmo. Amar Deus sobre todas as coisas, né? Simplificou aí em 2 mandamentos. Então, essas lições a gente tem que pôr em prática na nossa vida, né? Perdoar, não adianta a gente. Lembra que eu contei a historinha do Chico no domingo, né? Não adianta a gente ficar guardando mágoa. Então eu vou toda semana na casa espírita, na casa do caminho. Mas, eu odeio fulano, quero que fulano se dê muito mal. Tá adiantando? Não tá, né? E que a gente também não busque, pessoal, assim, soluções laboriosas, tipo, eu comecei na casa do caminho, agora minha vida tem que dar tudo certo, mas eu não tô fazendo por onde, entende? Então, não existe um passe mágico, uma água mágica, ou qualquer coisa mágica que vá fazer com que as coisas da nossa vida se auto-resolvam, né? Então, se eu tenho um problema, é claro, é óbvio que a religião, que a oração, que a meditação vai me ajudar, mas eu preciso ir lá e realizar, né? Então, se eu estou com um problema de saúde, é claro, o passe, a oração, a água fluidificada vai me ajudar muito, mas eu preciso ir ao médico. Eu também preciso tomar o remédio, afinal de contas, a ciência está aí justamente para isso, né? Eu estou com fome, eu tenho que pegar o alimento, ir lá, preparar, cozinhar e comer, né? Depois eu tenho que limpar a louça que eu sujei, né? Eu tenho que procurar um trabalho para ter o dinheiro, para poder ter as coisas. Então, a vida é isso. Então, eu vou na casa do caminho e vou ficar rica. Mas tá, né? Não vai, né, pessoal? Eu vou na casa do caminho e vou parar de tomar todos os meus remédios. Melhor não, né, pessoal? Entende isso que ele está querendo dizer também com essa lição, né? Que a gente tem que exemplificar o nosso trabalho e não adianta a gente virar lá um presepinho, né, de um cordeirinho e não mudar a nossa vida. Quer ver outra coisa que é muito comum, que a gente ouve muito, né, as pessoas falarem, é que vão no centro espírita, não saem do centro espírita o tempo todo, mas vive brigando com a família, não consegue perdoar, não consegue auxiliar, não consegue ser amoroso com os filhos, com o companheiro, com a companheira. Então, quer dizer, né? Não está prestando atenção no que está sendo falado, no que está sendo estudado. A gente precisa urgentemente nos auxiliarmos. E não tem milagre. Não existe esse milagre quando eu falo não tem milagre, é de você ir num determinado lugar que as coisas na sua vida comecem a acontecer sem a sua ação, né? Estamos aí sob a lei de ação e reação, então toda reação depende da nossa ação. E conquistarmos tudo na nossa vida depende da nossa ação, da nossa consciência. Certo? Então a lição de hoje que a gente queria levar essa mensagem é sobre isso, né? Sobre esta modificação que a gente tem que buscar transformar, nessa vontade, nessa atitude que precisamos ter para poder sermos pessoas melhores e aí sim ser cristãos verdadeiramente, certo? Tem muita gente que sabe o evangelho de cor e salteado, mas o coração tá preto de maldade, de mágoa, e aí não está fazendo o efeito necessário. Então, nós temos sim que ser conhecedores do Evangelho, mas para sermos melhores. Tem pessoas que quase não sabem nada do Evangelho, mas já têm o coração puro. Então, essas para mim até já valem mais, tá? Então, o Evangelho é o quê? É o auxílio, a ajuda para a gente ter um coração melhor. O mais importante é sermos bons e melhores a cada dia. Pronto, vamos partir para nossas vibrações, né? Eu fico aqui falando até não sei que horas, né, turma? Muito bom. Então vamos nesse momento abrir os nossos corações em vibrações de muito amor por todo o planeta Terra, por todo ser que neste planeta habita. Vamos vibrar muito amor por todos os seres do reino mineral, vegetal, animal e hominal, que todos recebam o nosso amor. Vamos vibrar pelos doentes do corpo físico e do corpo espiritual. Vamos vibrar cura, saúde e amor.
Vamos vibrar pelos jovens, pelas crianças e pelos idosos, em especial por aqueles que estão em situação de rua, que estão enclausurados, abandonados, que eles recebam todo o nosso amor. Vamos vibrar por todos os trabalhadores do bem, pela Casa do Caminho que tanto nos acolhe. Vamos vibrar pelos governantes, em especial por aqueles que dirigem os países em conflito, que eles possam declarar a paz o mais rápido possível. Vamos vibrar muito amor, muito perdão por aqueles que se dizem nossos inimigos, por aqueles que nós achamos ainda que temos algum problema de relacionamento, que nos impedem de amar, de sermos amigos novamente. Então vamos vibrar muito perdão e muito amor para cada pessoa nessa situação. Vamos também, neste momento, vibrar muito amor, saúde, paz, prosperidade e coragem para todos os nomes colocados na live da noite de hoje, que cada um receba nossas melhores vibrações de auxílio e de amor. Vamos vibrar muito, 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 muito amor por todos os trabalhadores do bem, pelos nossos amigos, pelos nossos familiares e por nós mesmos. E nesse momento em que vibramos por nós mesmos, pedindo que os espíritos amigos nos auxiliem com o nosso tratamento espiritual na noite de hoje, acalmando e serenando os nossos pensamentos, acalmando e serenando o nosso coração. Que os nossos centros de força nesse momento possam ser realinhados, reenergizados e que possamos ter maior clareza de pensamento, que possamos já sentir alívio das nossas dores físicas, das nossas dores emocionais, que já possamos nos sentir assim mais confiantes, que possamos nos sentir mais fortes nesse momento. E vamos rogando também que esses mesmos espíritos amigos que acabaram de cuidar de nós, que eles deixem na nossa água os fluidos necessários de cura, de alívio de dor, de calmante, de tudo aquilo que necessitamos e que sejamos merecedores. E assim vamos agradecendo pelo tratamento, pelo remédio colocado na nossa água, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, de aprendermos mais um pouquinho do Evangelho de Jesus e vamos rogando auxílio aos nossos mentores em particular para que possamos colocar em prática tudo isso que temos aprendido. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus e a toda a equipe espiritual. Que assim seja. Coisa boa, né, turma? Fazer uma oração. Ai, fazer esse passe aí juntinho é uma coisa muito deliciosa, muito, muito bom. Gostaria também aqui de encerrar a live agradecendo todo mundo que tem nos ajudado aí, né? Essa situação toda que a gente vem vivendo, que vocês têm nos ajudado a manter a Casa do Caminho, os nossos projetos. Sem a ajuda e união de todos, não é possível a gente realizar nada. Quando a gente trabalhar junto, muitas coisas se tornam possíveis. E a gente deseja que eu, em nome da Casa do Caminho, que Jesus abençoe a todos com muito amor e que permita, né, que continuamos aí juntos nessa caminhada linda. Muito bom. Deixa eu ler uns recadinhos aqui. Oh, coisa boa. Eba, entrou bastante gente. Carlinha, coraçãozinho, Antônia Santo, vibração, Maria do Carmo, boa noite, Adailton Castro, boa noite, Maria do Carmo, vibrações, e Deilda, minha amiga linda, boa noite, seja bem-vinda, a Irã, Celina Duarte, minha sogra querida, muito bom ter você aqui, Deis, Maria, Patrícia Siqueira, Regina Lopes, Ildinha, Regina Mobará, Valquíria, Maria, Angelina Colombo, Regina Lopes, Patrícia Siqueira, Autília, Airã, Marlene, muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui, por me darem essa oportunidade aqui de falar de Jesus, de estarmos juntos aqui novamente. Muito obrigada, viu? E rogamos aí a Jesus que
que quinta-feira possamos estar juntos aqui novamente, viu? Muito obrigada, um beijo no coração de todos vocês.